E, Joaquim, tem uma polêmica paralela aqui do chat, que eu até já tinha comentado com a Ludmilla, que provavelmente isso ia acontecer, que é um fenômeno que sempre ocorre quando há uma mulher convidada. Sempre. Que também acontece quando a gente tem quando o nosso convidado é negro, também sempre acontece isso. Que é a polícia do identitarismo. A polícia do identitarismo não descansa, e ela aqui tá aqui no chat para nos informar que as mulheres elegeram Bolsonaro 3 vezes. Eu vou até ver aqui minha anotação. Primeiro, as mulheres elegeram Bolsonaro porque, segundo a polícia do identitarismo, foram maioria de votos. Segundo, porque falharam no ele não. Fracassamos, meninas. Culpa nossa. E terceiro, porque se organizam em movimentos identitários, e movimentos identitários destroem a esquerda, segundo essas pessoas. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu acho interessante quando se fala de identitarismo, porque, assim, falar de racismo, que mata todos os dias, falar de LGBTfobia, que mata todos os dias, falar de machismo, que mata todos os dias, não pode ser considerado uma pauta identitária. Eu acho isso um dos maiores erros da esquerda, ou melhor, de pessoas de esquerda que pensam como essa pessoa que fez o comentário, porque é importante a gente não generalizar, porque a esquerda é um espectro político muito amplo. Eu penso assim, como que você pode chamar de identitarismo pautas que lutam pela sobrevivência de outras pessoas? Nós estamos falando de direitos humanos, estamos falando do direito de nascer, de crescer, de viver, de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, né, de ter acesso a políticas públicas de moradia, né, de lazer, de cultura. Então, tudo isso não pode ser considerado identitarismo. Identitarismo para os homens brancos, heteronormatismo cristão. Essa que é a identidade. Tudo que você sai da norma padrão, eles consideram como identitarismo. E isso é uma coisa que, ao meu ver, sim, que destrói a esquerda, destrói e afasta a esquerda dos valores dos direitos humanos, dos valores pela luta de uma sociedade justa e igualitária. Nós estamos falando aqui de índices tenebrosos, aumento de feminicídio, exatamente como o Joaquim muito bem trouxe, que nós temos um presidente que estimula o feminicídio, nós temos um presidente que estimula a grilagem, que estimula a violência contra os indígenas, né? Nós temos um presidente que estimula as pessoas a andarem armadas, que estimulam as pessoas a resolver os problemas na base da violência, da truculência, do discurso de ódio, do preconceito. Então, chamar pautas de defesa das pessoas negras, de defesa dos LGBTQ+, de defesa das mulheres, das indígenas, dos quilombolas, não pode ser considerado identitarismo. Eu acredito que essa palavra deveria ser abolida de qualquer movimento de esquerda que lute pelos direitos humanos, porque são pautas emergenciais. A gente não pode fazer um projeto de sociedade onde mulheres negras como eu tenham medo de ter filhos. Eu tenho 38 anos, eu não tenho filhos. E eu estava conversando isso aqui com a Silvia mais cedo. Por que eu não tenho filhos? E eu achava que isso era um sentimento só meu. E hoje eu percebo que não é. Como você vai querer ter um filho em um país onde o seu filho pode ser assassinado pela polícia na porta da sua casa, simplesmente pelo fato dele ser negro? E isso é uma verdade. É uma verdade que o racismo e o machismo, eles estruturam toda a nossa sociedade. E essa estrutura é opressora, é para oprimir as mulheres e os negros. Né? São 132 anos de uma abolição inconclusa. Né, o 13 de maio, que dizem que foi a abolição da escravidão, não foi uma abolição concluída, porque aqueles negros que foram trazidos à força da África, eles não foram inseridos na sociedade, eles não tiveram acesso à indenização, à moradia, à educação, a emprego. Ao invés dessa mão de obra negra que veio escravizada da África, veio à força da África, é importante a gente sempre repetir, porque o bolsonarismo tende a dizer que as pessoas praticamente entraram nos navios negreiros sozinhas, né? Elas simplesmente adentraram e vamos fazer férias lá na Terra Brasília, e não foi assim que aconteceu com a história. Os negros foram escravizados, foram estuprados,
foram assassinados, foram torturados e foram todos os tipos de opressão, de violência contra os nossos corpos. E depois que a terra Brasília, né, o Império, foi obrigado a ter que abolir a escravidão para atender os interesses da Inglaterra e de outros países que estavam em plena, né, revolução industrial, em busca de mercado consumidor e querendo vender as suas quinquilharias, os seus produtos, esses povos foram relegados à própria sorte, eles não tiveram acesso a nada. E são 132 anos. Dentro de uma família, 132 anos, alcança talvez segunda, terceira geração. Eu não posso falar muito sobre os meus ancestrais, porque essas informações me foram negadas. Mas eu tenho certeza que esta pessoa que está aí comentando, falando de identitarismo, com certeza ele sabe quem foram seus avós, seus tataravós, quem foi sua família, se a sua família veio ou não da Europa, como, né, na época que vieram as mãos de obras para trabalhar aqui no Brasil, os empregos que seriam dos negros, né, que estavam saindo da escravidão, foram ocupados pelos imigrantes que vieram da Europa, boa parte deles fugindo da guerra. Então, assim, é importante a gente perceber que essa observação que a Sara fez é muito importante ser sempre ressaltada. Quando tem uma mulher ou um negro falando no DCM, a polícia, identitarismo aparece para falar. Por quê? Porque são racistas, porque são machistas, porque não toleram ver mulheres falando de política, porque não toleram ver negros falando de política. E isso é o que a gente vai lutar cada vez mais, para que as mulheres saiam da cozinha e ocupem todos os espaços que elas desejarem, para que os negros saiam da senzala e ocupem todos os espaços, para que os LGBTQ+, ocupem todos os espaços. Chega de ver o nosso povo, principalmente desses 3 segmentos, incluindo o segmento indígena, sendo tratado como marginais, sendo relegados à própria sorte. Nós também queremos participar da academia, da política e de todos os espaços de poder, de comando, de decisão. Então, esse é meu recado para você, querido. Vamos estudar mais, estudar a história do Brasil, vamos entender o que é que constrói esse país, qual foi o sangue, quais foram as lágrimas que foram derramadas, e nós, mulheres, estamos aqui para ficar. Você vai ter que aturar ou surtar, porque lugar de mulher na política, lugar de mulher é onde ela quiser, e nós chegamos para ficar e vamos derrubar Bolsonaro com ou sem a sua ajuda. Vamos lá! Silvia, com você. Pode falar, Silvia. Não, eu queria... Eu reivindico tudo que a Ludmila falou, mas eu queria comentar o seguinte. Primeiro, que não é verdade isso que a pessoa colocou. O Bolsonaro, ele era para ter ganho no primeiro turno. O nosso movimento do Ele Não teve tanta força, que conseguiu reverter isso e conseguimos arrancar esse segundo turno, que foi tão importante. Porque, apesar do Bolsonaro ter sido eleito, teve um segundo turno, teve uma campanha do vira-voto, a gente conseguiu convencer muita gente da farsa que era o Bolsonaro e conseguimos mudar o voto das pessoas. E isso foi muito por conta dessas mulheres que encamparam aí à frente do movimento, Mulheres Unidas contra Bolsonaro, Ele Não, fomos para as ruas, falamos explicitamente que seria um governo fascista, coisa que naquela época muita gente tinha medo de falar. Aquilo que muita gente tinha medo de falar, a gente conseguiu falar de primeira, né, na frente, saímos na frente nessa denúncia, e a gente está provando, a história está provando, infelizmente, a história está provando que a gente estava certa. Então, assim, primeiro isso. Segundo, vejam bem, o movimento antirracista dos Estados Unidos é o que está enfraquecendo o Trump. O Trump está perdendo popularidade porque o movimento negro se levantou e agora não é mais só o movimento negro, são os imigrantes, são as mulheres, são inclusive a população branca que está se juntando com o movimento negro para derrubar o Trump. Né? Então, assim, é uma visão equivocada que os oprimidos, quando tomam a frente dos movimentos, atrapalham a luta. Ao contrário, são os oprimidos que vão à frente para abrir o caminho para a luta ir mais forte. A gente precisa de todo mundo na luta, de todos, mas são os oprimidos, são as mulheres, negros e negras, indígenas,
né, população LGBTQI+, que está indo à frente, e a gente está abrindo as avenidas, a gente está abrindo o caminho para vir todo mundo junto, mas são os oprimidos que estão indo à frente. Então, assim, o que está acontecendo no mundo, não é no Brasil, o que está acontecendo no mundo com o movimento antirracista, que teve essa manifestação tão forte nos Estados Unidos, por conta de pedir justiça para George Floyd, mas que se espalhou para a Europa, né? Teve manifestações muito importantes na Inglaterra, em Portugal, em Berlim, na França, em Paris, aqui no Brasil. Então, assim, a gente vê que esse movimento é o que está tremendo aí as estruturas dessa extrema-direita, que está no governo dos Estados Unidos e está no governo do Brasil também. Então, é por esse caminho que a gente tem que ir. Esse discurso de de achar que são as mulheres que dividem o movimento, são os negros que dividem o movimento, está errado. Não, pelo contrário, somos nós que vamos à frente para unificar o movimento. E porque esse movimento mais forte, mais unido, ele tem capacidade, sim, de derrubar governos, mas são os oprimidos que estão abrindo os caminhos com muita força e com muito apoio, porque as mulheres são as que estão na frente, mas a gente quer o apoio dos homens, a gente quer o apoio de todos, de todas e de todos, né? Porque, inclusive, a gente tem essa capacidade de enxergar essa diversidade, né, e de nos somar e de nos unir, né, eu acho que isso é muito importante. Eu sou uma mulher branca, eu sei dos meus privilégios como mulher branca, apesar de ser mulher trabalhadora, pobre, mas eu sei que eu não passei aquilo que a Ludmilla passou, entendeu? A Ludmilla fala isso enfim, de não querer ter filhos, né? Eu nunca passei isso que ela passou. E essa identidade, ela é muito forte no Brasil e a gente precisa. Olha, enquanto a esquerda não olhar para as identidades desta maneira, com respeito, com olhar para o protagonismo disso, a esquerda vai estar perdendo pontos. Então, se você é de esquerda e se você está tendo esse discurso, reveja seus conceitos, porque esse discurso não vai levar a nada. A gente precisa, sim, de todas as identidades, não do identitarismo, porque eu não gosto dessa palavra. A gente precisa das identidades, somando forças e abrindo os caminhos, né, para a gente poder passar com a nossa caravana, aí, com o nosso movimento, da nossa classe explorada, que é de maioria negra, de maioria oprimida, com a nossa classe explorada poder passar e poder derrubar esses governos neofascistas, esses governos de extrema-direita que a gente tem no Brasil e tem no resto do mundo também. Sempre lembrar, eu gosto de lembrar que assim, uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que não. A luta das minorias, ela faz parte de uma luta maior, mas ela deve ter o mesmo foco, e eu não acho que isso prejudique uma luta mais abrangente, porque, no fundo, o que eu vejo é que é uma luta muito grande contra o trabalho, no fundo, aqueles que são trabalhadores. Agora, dentro desta luta, você tem, vamos dizer assim, aqueles que são mais oprimidos, e não vejo não vejo incompatibilidade. Eu sempre vejo assim, eu não vejo, eu acho que quando você está denunciando existe uma opressão em determinado setor, você está beneficiando a todos. Porque eu sempre vejo, eu tenho em mente que enquanto for ruim para um, vai ser ruim para todos. Então, quando você pega esse um e joga foco nesse um, você tem que ser solidário ali, porque isso interessa a todos. Porque a luta, no final das contas, vai ser sempre por justiça. Eu sempre vejo assim, por inclusão. Justiça é uma palavra ampla, que é isso mesmo. Mas que, no fundo, não existe justiça se alguém estiver fora do jogo. Não existe justiça se alguém for considerado de segunda classe, se alguém for considerado menos cidadão. Então, a luta é sempre importante e é uma luta mais abrangente. Como você disse, bem lembrado, eu não tinha observado isso, agora que foi nos Estados Unidos, a luta antirracismo, ela está provocando uma onda que pode derrubar o Trump, realmente. E começou por ali, porque quando você percebe que está acontecendo algo com um determinado setor, você percebe, espera aí, não é essa sociedade que eu quero viver. A luta é de todos. E o depoimento da Ludmilla é muito forte. E eu já tinha ouvido isso, mas não... Já tinha lido sobre isso, mas de uma pessoa dizer, eu não quero ter filho. Porque não é que eu quero ter filho, mas eu fico pensando o que pode acontecer com o meu filho. Ele pode ser morto em casa
por ser negro. E é o que acontece. De fato, é o que acontece. Então, exemplos são muitos. E aí você tem que lutar contra esse tipo de opressão. E lutando contra ela, você está beneficiando a todos. Achei muito legal o depoimento de vocês.